Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 12 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. E a regra 12 é a seguinte: acaricie um gato quando você encontrar um na rua. E basicamente ele está dizendo aqui na regra 12, a gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente tem diversos problemas. Às vezes a gente está enfrentando uma situação que para nós é muito difícil e apesar de todos os problemas que a gente possa ter, há aqueles momentos na nossa vida em que a gente vê beleza na vida, em que a gente vê valor na vida, em que a gente percebe que vale a pena estar vivo. Quero falar aqui, destacar aqui alguns pontos num tópico chamado Sofrimento e as Limitações do Ser. No primeiro parágrafo desse tópico, o Dr. Jordan Peterson diz assim que a ideia de que a vida é sofrimento é um princípio, de uma forma ou de outra, das maiores doutrinas religiosas. No budismo, por exemplo, isso é afirmado diretamente. Os budistas entendem que sofrimento é parte da vida. Os cristãos ilustram o sofrimento com a cruz. Os judeus comemoram o sofrimento enfrentado durante séculos. Esse argumento universalmente caracteriza os grandes credos, porque seres humanos são intrinsecamente frágeis. Nós podemos ser machucados, nós podemos ser quebrados emocionalmente e fisicamente. Então ele está dizendo aqui o que ele disse, por exemplo, na regra 8. Há uma passagem da regra 8 onde ele diz: vida é sofrimento. Ele diz muito diretamente. Então, ele diz aqui nesse parágrafo que o fato de estarmos vivos já implica sofrimento de alguma forma, sofrimento em algum grau. Por estarmos vivos, estamos todos fadados à morte. Isso é óbvio. Todos nós vamos morrer um dia, cedo ou tarde. E todos nós vamos experimentar muitas coisas boas, mas também é fato que nós vamos enfrentar problemas, tristezas, dores, enfim, dificuldades na vida. E que a gente tem que entender que isso é parte da vida, isso é parte do ser, de ser humano, de estar vivo nessa terra. E entre as páginas 350 e 351, o Dr. Jordan Peterson vai comentar algumas coisas que ele aprendeu que estão relacionadas àquelas situações em que uma pessoa tem alguém muito doente na família, alguém que ela ama, ou não somente em caso de doença, mas numa situação em que a pessoa está enfrentando um problema muito sério. Então ele vai sugerir aqui o comportamento que para ele seria apropriado diante de uma situação que nos preocupa demais. E ele diz aqui que no caso de uma pessoa que está com uma doença, está enfrentando um problema, ou tem alguém na família com uma doença, ou está passando por uma crise, algum problema muito sério, não necessariamente doença, pode ser outra coisa. Ele sugere o seguinte, que a pessoa deve tirar um tempo para falar e para pensar a respeito disso, a respeito do problema e como isso poderia ser gerenciado todo dia. Passado esse tempo, essa pessoa deve parar de falar ou de pensar nesse assunto. No outro dia, ela reserva um tempo para parar, para pensar ou falar sobre ele ou tentar resolver de alguma forma. Passado aquele tempo que ela estabeleceu, ela vai fazer outra coisa, ela vai pensar em outra coisa. Ele diz assim: se você não limitar o seu efeito, ou seja, se você ficar 24 horas pensando num problema, 24 horas falando sobre aquilo, você vai ficar exausto e tudo vai ser como se fosse uma espiral. E isso não vai ser de grande ajuda. Conserve sua força, você está em uma guerra, não numa batalha. E uma guerra é composta de muitas batalhas. Você deve se manter funcional através de todas elas. Você deve se manter funcionando, você deve se manter forte em todas elas. Quando preocupações associadas com a crise, com o problema que a pessoa tem, surgem em outros momentos, lembre-se de que você vai pensar neles durante o período que você determinou para pensar. Basicamente você escolhe um determinado momento do dia para pensar sobre aquilo, para se concentrar naquele problema e para tentar resolvê-lo. Passado esse período, pense em outra coisa, fale de outra coisa, porque se nós ficarmos 24 horas por dia só falando em problemas, a gente se enfraquece. Isso geralmente funciona. Ele explica aqui que
as partes do nosso cérebro que geram ansiedade estão mais interessadas no fato de que há um plano do que nos detalhes do plano. Quando nós planejamos as coisas, nosso cérebro, nossa mente funciona, trabalha muito melhor. Não agende seu tempo para pensar à noite, porque se você deixar para pensar num problema que te aflige durante a noite, você vai perder o sono. E se você não pode dormir, então tudo vai rapidamente morro abaixo. Porque dormir bem também faz parte, né, da vida e nos ajuda a pensar melhor, recupera o nosso corpo. Nosso corpo, inclusive, tem funções que ele só realiza enquanto nós estamos dormindo. Daí a importância de a gente dormir bem. E ele continua: uma vez que você está alinhado com os céus, você pode se concentrar no dia. Seja cuidadoso. Coloque as coisas que você pode controlar em ordem. Repare o que está em desordem. E faça o que já está bom melhor. É possível que você possa gerenciar se você é cuidadoso. Pessoas são muito resistentes. Pessoas podem sobreviver através de muita dor e perda. Mas, para perseverar, elas devem ver o bem no ser. Se elas perdem isso, elas estão verdadeiramente perdidas. Então, basicamente, nós somos fortes o suficiente para passarmos por dificuldades. E se nós não perdermos o valor do ser, se a gente não perder o foco na vida, se a gente viver uma vida com significado, a gente não vai sucumbir em desespero, a gente não vai sucumbir em ressentimento, em vingança e em outras coisas que são destrutivas. Na última página da regra 12, há alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. Ele fala que se nós vivermos uma vida com atenção, se a gente viver cuidadosamente, mesmo tendo um dia ruim, a gente vai perceber um momento, vai ter um momento naquele dia em que a gente vai sentir que vale a pena estar vivo, em que a gente vai sentir alegria, em que a gente vai poder ver beleza em alguma coisa. E ele dá pequenos exemplos do que isso poderia ser. Talvez você veja uma garotinha dançando na rua porque ela está vestida com uma fantasia de balé. Talvez você tenha a oportunidade de ter uma boa xícara de café num local que vende café, num local que se preocupa com seus clientes. Talvez você possa pegar 10 ou 20 minutos para fazer alguma pequena coisa ridícula que te distraia ou que te lembre que você pode sorrir apesar da absurdidade da existência. E talvez quando você estiver fazendo uma caminhada e sua cabeça girando, um gato vai aparecer e se você prestar atenção a ele, você vai ter um lembrete por 15 segundos que a maravilha do ser pode compensar o sofrimento ineradicável que o acompanha. Acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Essa é a regra 12 e eu quero agora passar para a parte que se chama coda, que é um trecho mais curto que ele escreveu depois. E que é muito interessante, porque ele começa falando aqui que ele encontrou um amigo quando ele viajou para a Califórnia no ano de 2016, e esse amigo dele tinha uma caneta que era equipada com LED e ela irradiava a luz pela ponta. E Jordan Peterson perguntou se esse amigo não poderia lhe dar aquela caneta, que ele aqui chama nesse trecho de caneta de luz. E o amigo dele deu a caneta, essa caneta de luz para ele. E a partir da página 358, ele vai mostrando perguntas que ele escreveu com essa caneta que o amigo dele havia lhe dado. E ele vai fazendo comentários sobre essas perguntas. A primeira pergunta que ele escreve com essa caneta era a seguinte: o que eu deveria fazer com a minha caneta de luz? Ele fez essa pergunta procurando pela resposta verdadeira. E quase que imediatamente uma resposta se revelou a ele. E a resposta era a seguinte: escreva as palavras que você quer inscritas em sua alma. As questões surgiram. O que eu deveria fazer amanhã? E a resposta veio: o melhor possível no período mais curto de tempo. Daí veio uma outra questão: o que eu deveria fazer no próximo ano? A resposta foi a seguinte:
Tentar garantir que o bem que eu fizer será superado apenas pelo bem que eu fizer no ano seguinte. E as perguntas continuaram. Ele vai explicando a resposta para cada pergunta que ele coloca aqui. São várias perguntas. O que eu deveria fazer com uma alma caída? Oferecer uma genuína e cuidadosa mão, oferecer ajuda a essa alma, mas não me juntar a ela na lama. Ou seja, eu devo ajudar alguém que necessita, se eu tiver condições para isso, e não entrar naquele caminho destrutivo que aquela pessoa entrou, mas procurar tirá-la de lá. O que eu deveria fazer com o mundo? A resposta: comporte-se como se o ser fosse mais valioso do que o não ser. Como eu deveria educar meu povo? A resposta: compartilhar com eles somente coisas que eu considerar como verdadeiramente importantes. O que eu deveria fazer com uma nação rasgada? Costure-a de volta com palavras cuidadosas de verdade. Outra pergunta: o que eu devo fazer com um homem mentiroso? Deixe-o falar, então ele talvez revele a si mesmo. Outra pergunta: como eu deveria lidar com o iluminado? Resposta: substitua-o com o verdadeiro buscador da iluminação. E daí ele faz um comentário nesse sentido. Não há um iluminado, há somente aquele que está procurando mais iluminação. Ser propriamente é processo, não é um estado. É uma jornada, não um destino. Essa busca é um processo de transformação contínua, como ele diz aqui. É um processo de elevação contínua, ao invés de um apego desesperado à certeza de que é. Outra pergunta: o que eu deveria fazer quando eu desdenho, quando eu desprezo o que eu tenho? A resposta: relembre daqueles que não têm nada e lute para ser grato. E aí ele comenta: faça um balanço do que está bem em frente a você, porque no caso, se a gente faz isso, a gente percebe que a gente tem motivos para ser gratos. Mais à frente ele diz na página 367, o que eu deveria fazer para fortalecer o meu espírito? Não diga mentiras ou faça aquilo que você despreza. Há várias outras perguntas e respostas aqui, e essas respostas estão norteando a vida dele. Pelo menos é o que fica implícito aqui, é o que fica claro aqui, é que essas respostas eram as respostas que ele acredita que foram apropriadas para que ele tivesse uma vida de uma maneira que ele considerasse plena, com sentido, com significado, onde apesar do sofrimento que ele sente, que ele sentiu, ele veja o valor de ser, ele veja o valor da vida, ele veja que vale a pena a gente viver apesar do sofrimento, apesar das tristezas. Eu espero que a antiga sabedoria sobre a qual eu discuti dê a você alguma força, que ela te fortaleça de alguma maneira. Eu desejo a você todo o melhor e espero que você possa desejar o melhor aos outros. O que você vai escrever com a sua caneta de luz? Então aqui com essa pergunta, ele está sugerindo que a gente faça esse exercício de nos avaliar, a gente pense, procure dentro de nós as perguntas necessárias e procuremos também pela resposta de cada uma delas de maneira sincera, que foi o que ele procurou fazer. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.